Marcos 11, de 22 a 24. Depois de ler esse texto, nós vamos abrir um outro ainda. O texto diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém. Abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, no capítulo 4. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Queridos, nesse texto nós temos uma mensagem muito especial. Versículo 6 aqui de Zacarias 4 diz: não por força, não por poder. Uma outra versão diz: não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa é uma palavra liberada da parte de Deus através do profeta Zacarias para encorajar Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era o governador de Judá. Desde Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, a nação de Israel passa a viver o que nós chamamos do reino dividido. 10 tribos passaram a compor o reino do norte e se chamar do reino de Israel. E outras 2 passaram a compor o reino do sul, que eram Judá e Benjamim. Eles acabam indo para o exílio, e o profeta Jeremias declarou que o exílio teria duração de 70 anos. Ao final dos 70 anos, se cumpriu a palavra de Deus por boca de Jeremias, e o povo começa a migrar agora no chamado período pós-exílio de Babilônia. Eles começam a regressar a Jerusalém e a Judá, com uma missão: reconstruir não apenas a cidade, mas de uma forma especial a casa de Deus. E o que eu quero te mostrar é que houve grandes oposições ao projeto de edificar a casa de Deus. Isso trouxe desânimo a muitos, isso abateu muita gente. É nesse contexto que vem essa palavra. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu talvez poderia colocar um outro título nessa mensagem, que a partir de hoje vai se chamar Movidos pelo Espírito da Fé. Mas poderia talvez ser como fazer a obra de Deus. Porque nós precisamos entender, querido, que o Deus que tem nos chamado, o Deus que tem nos capacitado, Ele trata conosco através da revelação da sua palavra com muita honestidade, transparência, sinceridade, com muito realismo. Em momento nenhum Deus disse que eu e você não enfrentaríamos oposições. Mas o que Ele quis que nós pudéssemos ter toda a convicção. Ele não nos chamou para realizar a sua obra na força do nosso braço. Ele não nos chamou para realizar a sua obra em habilidades naturais ou qualquer outra forma de estratagema. Ele está dizendo: não é por força, não é por poder, é pelo meu espírito. E algo que eu quero que você entenda é que esse espírito, o Espírito Santo, ele, além de nos ungir, além de trazer a capacitação do alto, além de manifestar unção, autoridade, dons, nos levando a realizar a obra de Deus de forma turbinada, ele tem uma ação muito específica no que diz respeito à nossa fé. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da fé. A Bíblia diz que nós temos recebido o Espírito da fé. O Espírito Santo está em mim, em você, Ele habita em nós, e o propósito dele é nos ajudar a viver a vida cristã. E a palavra de Deus diz que o justo viverá
da sua fé. Ou seja, se o Espírito Santo veio nos capacitar a viver a vida cristã e a caminhada do relacionamento com Deus é baseada em fé, deveria ser óbvio para nós esperar que o Espírito Santo, de alguma forma, nos auxilie na caminhada de fé. Eu quero que você entenda que quando Deus diz não é por força, não é por poder, mas pelo meu Espírito, Ele não está apenas falando dessa capacitação para mover debaixo de uma autoridade sobrenatural, dos dons, de uma inspiração de Deus, mas nós precisamos entender que esse mesmo Espírito que vem na minha e na sua vida para não só nos ajudar a viver a vida cristã, como também realizar a obra de Deus, ele tem um papel fundamental no que diz respeito à operação da fé. O primeiro texto que nós lemos fala de mover montanhas. Jesus começa dizendo, tende fé em Deus. E ele afirma ali no Evangelho de Marcos, qualquer que disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, o texto diz, assim será com ele. A Bíblia fala a respeito de eu e você entrarmos num lugar onde tudo quanto em oração nós pedimos ao Senhor e cremos, nós vamos receber. Então, quando Jesus fala de mover montanhas, ele não estava apenas falando de brincar com a topografia terrestre. Ele não estava apenas falando a respeito de eu e você, a bel prazer, ficar mudando, né, o terreno diante de nós, a topografia. Mas quando ele fala sobre oração, ele está falando sobre situações nas quais nós precisamos da mão de Deus, do braço do Senhor, da intervenção do Senhor. E quando Jesus usa essa linguagem de remover o monte, obviamente, ele conhece também esse texto de Zacarias 4. Porque no versículo 7, a pergunta que Deus faz é, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás transformado numa grande campina. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava falando a respeito de um problema, que assim como um monte parecia intransponível, parecia impossível de se atravessar, mas Deus estava lançando uma palavra, eu vou remover os empecilhos, eu vou remover os obstáculos que surgiram diante de você, esse monte vai desaparecer e o cenário à sua frente vai se transformar numa grande campina. O monte não estará mais lá. Mas Deus faz uma associação da capacidade de mover montes, aqui no versículo 7 com o versículo 6, como sendo uma obra do Espírito Santo. Jesus relaciona isso no Novo Testamento com a fé. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, também faz isso. Em 1 Coríntios 13, 2, ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de mover os montes, mas não tenha amor. Então nós entendemos que a capacidade de ter essa fé, que não há fé qualquer, Paulo chama ela de uma tamanha fé, de uma grande fé. A fé que move montanhas, querido, é uma fé diferenciada. E eu e você precisamos entender que a capacidade de se mover nela não está dentro de mim e de você, naturalmente falando, na nossa carne. Mas é parte de uma ação e de uma manifestação do Espírito Santo. Quando Paulo fala dessa fé, ele também diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, ele está falando de manifestações do Espírito Santo. E ele coloca no meio disso uma fé que move montanhas. O que me faz entender que a capacidade de mover montanhas, embora seja algo produzido por fé, como Jesus falou, está associado à ação e à obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu quero que você pense um pouco comigo aqui no pano de fundo. A melhor forma de entender o que Zacarias está falando aqui é quando você gasta tempo estudando o livro de Esdras. Nós não temos tempo para ler, mas em especial os capítulos 4, 5 e 6 nos apresentam um retrato de qual é o desafio que está diante de Zorobabel. Eles acabaram de retornar do exílio de Babilônia e eles vêm debaixo de uma ordem do rei Ciro, que está à frente do Império Medo-Persa, que já tinha, tomado o governo e o controle do reinado de Babilônia. E Ciro dá uma ordem que eles voltassem, não só reedificar a cidade de Jerusalém. É essa a época que vive. Você pode ler tanto em Esdras como Neemias e mesmo no livro de Esté. É esse o período em que vivem esses personagens. Zorobabel, profeta Zacarias, Ageu, Malaquias, todo mundo está vivendo esse período. Quando eles voltam, eles não apenas têm o desafio natural da reconstrução, mas em Esdras, no capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia fala de pessoas que começaram a dificultar a obra da construção. Eles começam a se opor, eles começam a atrapalhar o trabalho. Até que chega o ponto em que eles escrevem agora uma carta. E enviam isso ao reinado dos Medo-Persas. Vem o retorno da parte de Artaxerxes, o rei que sucedeu Ciro.
estabelecendo uma proibição. Porque eles sugerem, olha, essa cidade sempre esteve marcada por reis poderosos que dominaram a região e ao longo do tempo sempre houve oposição, sempre houve rebelião. Se esse povo levantar a cidade, reconstruir as muralhas, eles vão se opor ao seu governo. Artaxerxes dá uma ordem mandando que a obra seja interrompida. E acredita-se que ela tenha ficado parada por pelo menos 15 anos. Depois desses 15 anos, o capítulo 5 do livro de Esdras diz que Deus começou a mover os seus profetas. Eu gosto que a maneira como eles vêm da parte de Deus não é apenas motivando, mas instigando o povo de uma forma sobrenatural a acreditar que Deus estava naquele projeto e que ele não deveria ser interrompido. Esdras capítulo 5, versículo 1 diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Diga comigo, cujo espírito estava com eles. O texto diz assim: então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadá, que começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. A parte boa é que eles não só profetizaram, eles botaram a mão na massa. No entanto, quando eles retomam o projeto, novamente se levanta agora oposição. Escrevem agora cartas, não mais ao rei Artaxerxes, agora ao rei Dario. E Dario, na verdade, responde a essas cartas, não com a proibição que Artaxerxes havia determinado. Porque eles citam que os judeus estavam edificando em nome de uma suposta permissão de Ciro. A Bíblia diz que Dario manda checar nos altos do reino e descobre que Ciro não apenas ordenou que a casa fosse reedificada, mas Ciro havia determinado que ela fosse custeada pelo próprio reino dos Medo-Persas. Então agora ele devolve uma carta não só ordenando que a resistência à construção da casa pare, como ele ordena que esses que agora resistiam ajudem e financiem com o tesouro real aquilo que faltava para ser construído. Esse é o cenário, querido, do que está acontecendo por trás. Zorobabel recebe da parte de Deus um direcionamento. Nós estamos indo, Deus moveu o coração de Ciro, nós estamos indo com uma missão. Vamos reedificar não só a cidade, mas a casa de Deus. No meio do caminho, um empecilho surge. Uma palavra de ordem do rei Artaxerxes é determinada, e a Bíblia diz, vieram com os exércitos, vieram com força e com violência. Nesse momento Deus está dizendo, vocês não vão resistir à oposição com força e com violência. Quando Deus diz não é por força, não é por poder, não é por violência, Deus está dizendo, vocês não vão guerrear de forma natural. A maneira de lidar com essa oposição que está diante de vocês é espiritual. E ainda que durante 15 anos a obra tenha sido interrompida, o coração deles vai sendo cada vez mais instigado pelas palavras dos profetas. E aqui Zacarias é um instrumento de Deus, nesse capítulo 4 que nós lemos. Ele é um instrumento de Deus para declarar, as mãos de Zorobabel começaram, as suas mãos vão terminar. O que ele estava dizendo, ainda que vocês acreditem que aquilo que começou um dia será terminado, Deus está dizendo, não é para tanto tempo assim, não está tão longe, não está tão distante. Vocês vão ver uma reviravolta, vocês vão ver uma mudança em tudo isso. E o próprio Deus começa a dizer, quem és tu, ó grande monte? Eu gosto da maneira como Deus está dando a intimada no monte. Uma carteirada no monte. Quem você pensa que é? Ele diz, diante de Zorobabel, meu servo, você vai ser removido. Você vai se transformar numa grande campina. Irmão, o que Deus está fazendo, além de dar uma missão a esses homens, é movê-los a realizar a obra de Deus, como eu e você deveríamos, na verdade, entender que ela deve ser feita. Movidos por um espírito de fé. O próprio Espírito Santo é chamado de o Espírito da fé. E quando Deus diz não é por força, não é por violência, Deus está dizendo é pelo meu Espírito. Então algumas lições que eu e você podemos ter, elas servem para a caminhada cristã, elas servem para lidar com todo tipo de oposição, mas de uma forma especial, eu quero aplicar essa noite essa palavra. Aos desafios que nós temos de edificar uma igreja. De edificar a casa de Deus no nosso tempo, não como eles tiveram que edificar, como um prédio a ser construído. A nossa responsabilidade de edificar a casa de Deus hoje, querido, envolve ganhar pessoas e cuidar bem delas. Porque é assim que a casa de Deus é construída.
O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola que o Senhor Jesus é a pedra viva e nós, como pedras vivas, somos edificados sobre ele como casa de Deus. Nós também temos a mesma missão de edificar uma casa para Deus. Mas a nossa missão não é edificar uma casa natural, não é edificar um prédio com tijolo e cimento. Ainda que a gente precise de um prédio, e graças a Deus estamos indo para um melhor e maior, ainda que isso também tem os seus desafios, e nós vamos ver Deus intervir nisso também. Eu quero que você olhe, querido, para a missão que Deus tem nos dado, de estabelecer uma igreja que seja relevante nessa cidade, no nosso estado, para a nossa nação e até mesmo para outras nações. Deus tem nos dado palavras a respeito dessa casa, que nós cresceríamos, que nós nos multiplicaríamos. Nos últimos anos, a palavra que Deus tem trazido, eu compartilhei aqui como eu acordei um dia ouvindo essa voz, que citava Isaías 54, 2 e 3. Amplia o lugar da tua habitação, estenda as estacas para a direita, para a esquerda, porque é para lá que você vai transbordar. Deus tem dito que nós vamos transbordar. Isso não significa só um prédio maior, isso significa crescimento, significa multiplicação. Irmão, acredite, nós vamos experimentar o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem falado. Temos nos multiplicado já em muitas igrejas, mas é o começo de algo muito maior. Temos visto gente ser mobilizada, despertada por Deus, servindo em outras nações como missionários. Isso é só o começo de muito mais. Nós precisamos sonhar com Deus, querido, a respeito desse grande projeto que é construir e edificar a sua casa. Nós não estamos trabalhando para melhorar um clube. Nós não estamos trabalhando, querido, para construir algo que seja nosso. Nós não estamos trabalhando para construir uma denominação ou fortalecer o nome de uma placa do lado de fora. Nós temos uma responsabilidade de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Esse é o privilégio que nos foi concedido. Agora Deus está dizendo, não é por força, não é por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Muitas vezes eu e você nos esforçamos, e eu creio que a gente tem que dar o nosso melhor. O que a gente não pode, querido, é acreditar que o nosso melhor vai ser suficiente para resolver aquilo que precisa ser feito. Desafios vão surgir diante de nós, assim como desafios surgiram diante do próprio Zorobabel. No livro de Ageu, que profetizou na mesma época, eu quero que você dê uma olhada, Ageu capítulo 2, porque, irmãos, só a responsabilidade de levantar um prédio, naturalmente falando, como eles tinham, já parecia ser algo assustador, porque o templo anterior havia sido construído e edificado por Salomão. Era o templo mais glorioso que a nação de Israel já tinha experimentado. E Salomão pode fazer aquilo porque Davi, durante toda a sua geração, foi realizando conquistas, foi guardando tesouros. Mesmo no final dos seus dias, quando tudo está provisionado, ele diz, porque eu amo a casa de Deus, eu vou meter a mão no meu tesouro. Quando ele faz isso, os líderes começam a se mover e fazer a mesma coisa. Quando Salomão se levanta, querido, não havia mais inimigos a ser subjugados. O seu reinado foi um reinado de paz. E ele pôde, entre outras coisas, gastar um bom tempo, muitos anos, para edificar uma casa de muita excelência, que naturalmente falando era tão gloriosa, que eu acredito que aquela turma ficava imaginando, tentar fazer algo parecido já é difícil. Mas a palavra profética que Deus traz através de Ageu é a seguinte, Ageu 2, 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco Deus está dizendo, não vai demorar. Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, é fácil a gente ouvir isso e dar glória a Deus hoje. Mas tenta imaginar o povo diante do desafio que eles estavam. Mas haviam palavras sendo liberadas. O que é que Deus estava dizendo? Vocês vão realizar algo melhor do que aquilo que Salomão realizou. Irmão, muitas vezes a gente fica ouvindo de histórias de moveres de Deus, de avivamento, de visitações que houve no passado. E eu particularmente amo estudar toda a história de avivamento. A gente tem muita coisa a aprender. O que a gente não pode é ficar olhando para essas coisas como se elas nunca mais fossem se repetir. Porque tem muita gente, irmão, que fala de avivamento do passado como se a gente tivesse nascido na época errada. Como se a gente não tivesse o mesmo privilégio. Irmão, eu acredito que a semelhança do que Ageu foi movido pelo Senhor para falar para a sua geração. O Espírito Santo também está tentando instigar o meu e o seu coração. A glória da última casa será maior do que a primeira. Irmão, o que Deus vai fazer no tempo do fim com a sua igreja será maior do que aquilo que eu e você lemos no livro de Atos. Será maior do que tudo aquilo que já aconteceu na história até agora. Porque Deus não anda para trás.
faz? Ele se move para frente, a sua revelação é progressiva, a obra dele na terra é progressiva, e nós precisamos acreditar que não importa o tamanho do desafio que esteja diante de nós, nós temos graça, nós temos favor, nós temos promessas de Deus, nós temos a ação do Espírito Santo para ver algo sobrenatural sendo edificado. E o meu e o seu coração precisa ser contagiado dessa forma. Alguém que me inspira muito a respeito de edificação de uma igreja que cresce é o pastor Cho, que edificou a maior igreja que nossa geração conheceu. Uma igreja que na Coreia chegou a ter 1 milhão de membros, uma igreja local. Pastor Cho afirma no seu livro A Quarta Dimensão que o maior segredo que ele aprendeu não era meramente as células, mas era acreditar que a obra de Deus seria feita de forma sobrenatural. Nós entendemos a importância das células, nós entendemos a importância do cuidado, do discipulado, do evangelismo, nós queremos nos esmerar em tudo isso, mas não adianta, irmão, achar que isso garante o nosso sucesso e o nosso avanço. Nós precisamos ser movidos pelo espírito de fé nessa obra que nós vamos edificar. Nós não podemos achar que a obra de Deus pode ser feita na nossa capacidade, na nossa habilidade. Jesus diz, olha, eu vou colocar vocês diante de reis para testemunhar. Seus discípulos tremeram quando Jesus falou isso. Por que tremeram? Porque naturalmente falando, eles não tinham essa capacidade. A Bíblia diz que os próprios judeus olham para eles como gente que não tinha muito estudo. Não cresceram aos pés dos grandes mestres de Israel. Não tinham muito treinamento, como por exemplo, era muito forte naqueles dias a visão de oratória, do discurso que os gregos promoveram em todo o mundo. Mas Jesus disse, quando vocês estiverem diante de reis, e não era qualquer um que podia falar com o rei e nem de qualquer forma. Eu não sei se você lembra, o livro de Atos diz que quando foram acusar o próprio Paulo, os judeus contrataram um tal de Tértulo, um orador profissional. Porque o cara tinha que falar e falar muito bem. Obrigado. Então nós olhamos para o princípio bíblico e eu consigo imaginar, queridos apóstolos, se assustando. O quê? Está diante de rei, ter que falar com esses caras de uma forma para a qual eu nunca fui preparado, treinado, para a qual eu não tenho habilidade. Mas Jesus diz, quando isso acontecer, não se preocupem. Vira para o irmão ao seu lado e fala, não se preocupe. Ele diz, quando isso acontecer, não se preocupem. Ele diz, naquela hora vos será dado o que falar. Jesus disse, não vão ser vocês falando, mas o Espírito do vosso Pai que vai falar por intermédio de vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo o tempo todo para os discípulos? Eu não estou enviando vocês fazer a minha obra baseado no que vocês podem fazer por vocês mesmos. Jesus diz, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O tempo todo Jesus estava dizendo, eu não estou esperando que vocês façam isso sozinhos. Eu quero me certificar que vocês entendam, que vocês vão viver a dependência do Espírito Santo para realizar essa obra. E o clamor do meu coração, querido, é que como igreja, a gente não só entenda a importância, mas a gente se torne cada vez mais sensível a essa obra, ao mover do Espírito Santo. Eu quero desafiar cada líder de célula aqui, cada futuro líder de célula que um dia vai estar diante da sua própria célula, creia que o Espírito Santo quer orientar você. Creia que ele pode te dar uma palavra específica de edificação para alguém. Creia que mesmo na hora de aplicar uma palavra como a do domingo, você pode achar algo específico. Creia que até quando você está dando uma ilustração que você nem sabe o que é, Deus pode estar te dirigindo. Creia que vai haver um agir sobrenatural do Espírito Santo naquele ambiente. Se nós não tivermos essa expectativa de que o Senhor venha, se nós não gastarmos tempo orando, clamando pela intervenção dele, dependendo dele, não dá para esperar que isso vá acontecer automaticamente. Jesus estava dizendo, não saia de Jerusalém sem primeiro ser revestido de poder. O que ele está dizendo, você pode ser enganado, acreditar que você pode fazer isso por você. Jesus está dizendo, não caia nesse laço. Você precisa fazer a minha obra debaixo de uma capacitação do alto. Agora, não é apenas, querido, receber a unção. Não é apenas receber a capacitação de mover nos dons e ferramentas sobrenaturais. Nós precisamos acreditar que a graça de Deus vai nos levar aonde nós não poderíamos chegar. Fala para alguém ao seu lado, fala, a graça de Deus vai te levar onde você não poderia chegar. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, nos versículos 9 e 10. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou.
Paulo diz, eu olho para trás e eu lembro de onde eu saí, eu persegui a igreja de Deus. Eu não era digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nenhum de nós, querido, será nada que Deus sonhou para ser, a não ser entendendo a manifestação da graça de Deus. Nenhum de nós, querido, vai experimentar o poder de realizar conquistas especiais tremendas para Deus, como Paulo fez, se eu e você não reconhecemos que a graça de Deus nos conduz a esse lugar. Muitas vezes a gente permite que o inimigo intimide a gente, que ele desanime a gente. A gente olha e a maior parte dos líderes de célula, a grande maioria, não só dentro da nossa igreja, pode testemunhar de pelo menos um dia onde ninguém apareceu na sua reunião de célula. Pensa numa coisa frustrante. Você orou, você preparou, você buscou a Deus, e de repente tem ninguém lá. Às vezes você começa, quer saber, esse povo não quer nada com nada. Irmão, é justamente por isso que eles precisam de gente que lidere. Se eles quisessem tudo de Deus resolver sozinhos, eles não precisavam da sua ajuda. Mas muitas vezes, querido, a gente começa a desanimar. Eu acho que eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso, eu não sei fazer esse negócio direito. E é lógico que nós podemos aprender a fazer melhor, querido. Mas por melhor que eu e você entendamos o como isso funciona, não dá para confiar, querido, em nada que eu e você fomos treinados para fazer. A gente precisa acreditar que haverá graça, que haverá unção, que haverá autoridade espiritual, para que a gente vá além da habilidade natural. Quem está entendendo, diga amém. Então vira para alguém ao seu lado e fala, não é na sua própria capacidade que a obra de Deus será feita, mas pelo poder do Espírito Santo. Quando eu entendo, querido, que não é na minha capacidade, eu também preciso entender o quê? Que eu não posso me intimidar diante dos desafios. Eu acho interessante que Deus nunca mandou ninguém fazer nada, garantindo, ó, não vai ter problema. Já que você está fazendo o que eu te mandei, já que a obra é minha, eu garanto que não vai ter problema. Irmão, você não acha isso na Bíblia? Aliás, o tempo todo Deus fala de uma tal de terra prometida, que era a terra de Canaã. Uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma mensagem que preguei aqui alguns anos atrás, chamada Gigantes dos quais não me falaram. Deus não falou até que chega o momento deles terem que lidar com isso, que eles iam enfrentar gigantes. Mas os gigantes estavam lá o tempo todo. E Deus não começa falando a respeito dos gigantes, querido, porque senão a gente só vai ficar olhando para os gigantes. Deus começa a instigar o nosso coração com aquilo que será a nossa conquista. A terra é boa. A terra é de fato a promessa de Deus para Abraão, para os nossos antepassados. É o plano e o propósito de Deus para nós. Nesse lugar nós vamos ser abençoados. Nesse lugar nós vamos nos multiplicar. Aqui nós vamos prosperar. Quando esse sonho estivesse devidamente encharcando assim aqueles corações, Deus ia dizer, tem um probleminha que vocês vão lidar, não sozinhos. Mas eu vou interferir para que vocês tenham vitória. Eu gosto da forma como Josué e Caleb se portam. Mas o que eu aprendo, querido, com aqueles outros 10 espias, é que eu e você podemos abortar o sobrenatural de Deus, o plano e o propósito de Deus para nós. Quando essa turma volta, focando só no gigante, só no problema, e a maior parte do tempo, querido, não é só coisa do diabo, o diabo vai explorar isso, mas é coisa da nossa carne. Nós somos levados a olhar a dificuldade. É difícil demais lidar com gente. Irmão, concordo com você. O próprio Jesus olha para os 12 dele e diz, até quando vos sofrerei? Se até ele teve trabalho, irmão, se até ele faz um desabafo desse, de vez em quando eu e você vamos fazer também. Agora, apesar de ser difícil lidar com as pessoas, nós podemos ter resultados que serão marcados pelo sobrenatural de Deus. E nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos nos intimidar diante dos desafios. Ô, pastor, o povo está cada vez mais sem tempo, é verdade. O povo está cada vez menos interessado nas coisas de Deus, é verdade. E a gente pode falar de um monte de coisa, querido, que é verdade, mas não é a verdade completa ou absoluta. Quando começamos a nos organizar, trabalhando com as células anos atrás, eu fui levar uma queixa, um desabafo para o pastor Eibe. Como quem tem nos orientado a trabalhar dessa forma, como quem me pastoreia e discipula, eu falei, olha, tem algo dos curitibanos que o senhor não conhece. Eu falei, eles não são como o povo do norte e nordeste, que em 3 minutos de conversa já convidou o outro para dentro de casa. A influência da cultura europeia predomina, existe uma mentalidade de respeito. Falei, ai de quem aparece na casa do outro de surpresa sem avisar. É possível que não seja recebido. Eu fui dando uma valorizada até. Ele falou assim, quem que eles chamam para casa?
Eu falei, normalmente eles não querem saber de um estranho, pegar um cara da rua que nem sabe quem é, colocar dentro de casa. Enquanto eu estou lá reclamando para dizer difícil, ele falou, quem que eles deixariam entrar dentro de casa? Eu falei, só um amigo ou um parente. Ele falou, resolvido, daqui para frente vocês evangelizam amigo e parente. Irmão, eu saí com a cara no chão, porque enquanto eu fiquei um tempão tentando dizer, olha, é difícil, está complicado, está com... Ele falou, você não olhe o problema, ache a solução. Sabe, querido, nós precisamos ter uma perspectiva diferente. Deus nunca disse que eu e você não teríamos desafios, e os desafios vão ficando cada vez maiores. Quanto maior é o nível de conquista que nós como igreja nos movemos, que talvez maior será a oposição, a resistência do reino das trevas. E daí a gente precisa começar a aprender a falar, não como aqueles 10 espias, mas como Josué e Caleb. Os caras estão diante da nação de Israel e dizem, tem gigante lá mesmo. E daí? Ausentou-se deles a sua segurança. Os dois começam a dizer, o Senhor é conosco. Nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. O que eles estão dizendo? E daí que tem gigante? Nós temos promessa de Deus. Deus está do nosso lado. Irmão, eu gosto de como o rei Ezequias instiga o povo a acreditar também naquilo que Deus faria nos seus dias. Eles estão sendo ameaçados por Senaqueribe. Ele diz, com eles está um braço de carne. Conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear por nós. A questão é onde é que nós vamos colocar os olhos. Se você ficar olhando, querido, só para o desafio, ele vai te assustar, ele vai te intimidar. Quando Deus diz, quem és tu, ó grande monte? Ele está falando como alguém que se acha. E o monte começa a se achar cada vez mais, irmão, porque à medida que nós vamos nos apavorando diante dele, ele se acha. Eu aprendo algo com Pedro. Outro dia alguém me perguntou, pastor Luciano, qual a sua melhor definição de fé? Eu falei, fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, irmão, ele conseguiu desprezar o tamanho das ondas, a força do vento, o cenário de tempestade. Ele sai do barco, ele anda sobre as águas, porque enquanto seus olhos estão em Jesus, seu coração vai ser incendiado de fé. Você vai fazer loucuras. Mas em algum momento a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. Eu acho que em algum momento Pedro pensa, andar nas águas até vai, mas tinha que ser agora, no meio de uma tempestade. E quando eu e você começamos a olhar para as circunstâncias, elas nos intimidam. A Bíblia diz, no momento que Pedro começou a olhar as circunstâncias, a Bíblia diz, ele começou a afundar. E não afundou de uma vez, mas é como se aquele chão começa a ruir debaixo do seu pé. É como se o próprio chão estivesse afundando e levando ele junto. Eu e você precisamos decidir, querido, onde nós vamos colocar os olhos. Alcançar, chacoalhar, impactar a nossa cidade é um desafio? É. Mas nós temos promessas do Deus Todo-Poderoso, do Criador e Sustentador de todas as coisas, daquele que tem declarado, podem passar todas as coisas, a minha palavra não vai passar. E nós precisamos acreditar, querido, que do lado de cá nós temos muito mais do que os problemas que vão surgir à nossa frente. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Eu creio que ao completarmos mais um ano como igreja, e a razão pela qual a gente procura celebrar isso, querido, não é só a gratidão de olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Mas é também a capacidade que eu e você precisamos ter de olhar para o que está diante de nós, dizer cada promessa que Deus tem feito sobre essa casa vai se cumprir. Cada palavra que Deus tem dado sobre nós como igreja vai se cumprir. Por favor, diga amém. E nós precisamos entender, querido, que nós estamos no meio de uma transição profética. Nós estamos indo para aquilo que é o nosso melhor período na história. A gente está feliz de ter tanta gente alcançada, mas irmão, isso é só o começo. Pelo amor de Deus, diga amém. Vira para alguém ao seu lado e fala, é só o começo. Tem mais por vir, irmão. Nós vamos fazer história na nossa cidade, no nosso estado. Eu quero que você creia nisso. E não vamos fazer isso sozinho. Deus está movendo e levantando um monte de gente, um exército. Nós não somos os únicos, nós não somos os melhores. Deus está fazendo algo. Agora, nós precisamos acreditar e fazer a nossa parte. E dizer, nós vamos entrar nisso que o Senhor está decidido fazer nessa cidade, que o Senhor está decidido fazer nessa terra, nessa nação. E nós vamos fazer para valer, vamos fazer o nosso melhor. Eu quero te encorajar, querido, não importa qual é o monte que está surgindo diante de você. Eu quero que você comece a peitar esse monte. Eu quero que você comece a se atrever a dizer para ele, quem és tu, ó grande monte? Diante de mim, você vai se transformar numa campina. Você vai ser removido. Sabe, querido, nós precisamos acreditar. O apóstolo Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Sabe, ele diz que as pessoas com as quais ele tinha que lidar estavam sendo cegadas pelo Deus desse século. Ele fala de pessoas que estavam presas em sofismas, em raciocínios falsos. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Você vê, Paulo tinha uma capacidade cultural
de disputar e discutir com qualquer nego de qualquer doutrina, mas ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas, tomando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E eu quero que você acredite que nós vamos experimentar resultados sobrenaturais em nome de Jesus. Vira para alguém ao seu lado e fala, não se intimide diante dos desafios. Agora, nós precisamos não só acreditar que os montes serão removidos, nós precisamos acreditar que os resultados na minha e na sua vida, na nossa disposição de obedecer e cumprir e realizar a obra de Deus, eles serão resultados sobrenaturais. Então fale para alguém ao seu lado, fala, acredite em resultados sobrenaturais. Ok? Só didaticamente para você lembrar o resumo do que falamos. Primeiro lugar, não é na nossa própria capacidade. Segundo lugar, não se intimidar diante dos desafios. E terceiro lugar, acreditar em resultados sobrenaturais. Jesus prometeu que o Espírito Santo agiria através de nós. Ele disse, naquela hora vos será dado o que falar. Ele disse, diante do desafio de não saber falar como deve se falar, você crê que nessa hora te será dado o que falar. Mas esse não era o único socorro do Espírito Santo. Quando a gente olha para a obra dos apóstolos, o ministério deles, dá uma olhada comigo, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, do versículo 6, nós vamos ler acho que até o 12. Paulo e Barnabé saem para a viagem missionária, a primeira delas. E o texto diz assim, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. O texto diz assim, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O homem queria. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. O texto diz assim, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmão, aqui Paulo não está só experimentando uma capacidade de falar além da sua habilidade. Ele está experimentando o quê? A Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que o dirigiu naquela hora. Quando Elimas o tempo todo atrapalhando, o tempo todo se levantando contra, Paulo confronta e diz, você, filho do diabo, a mão do Senhor está vindo contra ti. O que Paulo está dizendo? Ele está mandando a mensagem para o reino das trevas. Você se levantou para tentar impedir a obra que Deus mandou realizar. Deixa eu dizer o seguinte, eu não vim aqui de mim mesmo, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, eu tenho atrás de mim o respaldo de todo o reino de Deus. Eu imagino, talvez lembrando o que os apóstolos falavam, quando Jesus diz, vocês vão pisar serpentes, vocês vão pisar escorpiões, nada vai fazer dano algum. Eu imagino nessa hora o apóstolo Paulo, com tudo aquilo que ouviu dos demais cristãos, cheio do Espírito Santo, ele confronta esse Elimas, e por trás dele toda ação maligna. A Bíblia diz que o homem fica cego por algum tempo. E o que acontece é que o procônsul não apenas tem uma doutrina na qual ele já estava interessado, mas agora ele tem um sinal respaldando aquilo que está sendo pregado. E você precisamos acreditar, querido, que Deus vai trazer resultados sobrenaturais. Outro dia um jovem da igreja, alguns anos atrás, veio me contar e disse, pastor, um dia eu estava orando, e eu estava já implicado com o nosso professor de filosofia na faculdade, que o tempo todo não só se declarava ateu, mas atacava a fé de todo mundo. Um dia eu estava orando por ele. E o Espírito Santo falou ao meu coração, dá para ele o livro do Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração do pastor Luciano. Quando ele falou isso, irmão, não acreditei que Deus tivesse falado com ele. Eu pensei, tem crente que já tem dificuldade de lidar com essas verdades. Ou imagina um cara que se declara ateu. Eu estava pensando, ele podia ter dado, que farei de Jesus, chamado Cristo. Ele poderia ter dado a palavra da reconciliação, que são nossos livros evangelísticos. Mas logo um, irmão, que fala sobre oração em línguas. Eu estava com a vontade de já dar uma bronca e dizer, disse que você ainda não fez, para eu te dizer que isso não é de Deus, não. Eu fui pastor, eu obedeci a Deus. E o cara começou a ler o livro.
E você não acredita que antes de terminar o livro, o Espírito Santo pegou ele. Ele se converteu, ele entregou a vida a Jesus. Eu fiquei, irmão, conheço meu livro, foi eu que escrevi. Eu fiquei pensando, como é que alguém converte com aquele livro? Irmão, não é para converter ninguém o livro. É para os convertidos. Mas sabe, querido, tem gente que tem tido a capacidade de olhar um desafio diante de si e dizer: quem és tu, ó grande monte, você vai ser removido. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito do Senhor. Se o comando do Espírito Santo for um livro louco, então que obedeça o comando do Espírito Santo e dê o livro louco. Mas eu e você precisamos acreditar, querido, que Deus fará coisas sobrenaturais. Eu lembro de um dia, com 15 anos de idade, eu tentando pregar o evangelho para um bêbado. Irmão, eu já tinha aceitado Jesus umas 10 vezes. Aí terminava e dizia: vamos fazer oração de novo para dar um reforço. Aí vai lá eu fazer oração do pecado. Irmão, depois dele repetir tanto, eu pensei: ou esse cara não está nem lembrando, nem entendendo, ou ele está me zoando. E chegou uma hora, irmão, que a semelhança de Paulo, eu perdi a paciência. Eu botei a mão na cabeça dele e falei: eu ordeno em nome de Jesus que o efeito do álcool cesse agora na mente desse homem. Eu ordeno que ele fique sóbrio em nome de Jesus. Quando eu falei isso, o homem me olhou com os olhos arregalados e disse: o que é que você fez? Eu falei, perguntei para ele por quê. Ele falou: cara, eu fiquei careta. Eu voltei ao normal. A minha mente está lúcida. Eu falei: então agora você vai ouvir eu pregar. E agora você vai entregar sua vida a Jesus. Irmão, nós precisamos acreditar que Deus está conosco. Por favor, diga amém. Eu já contei aqui, eu estava pregando numa igreja na Flórida. Quando terminei, uma mensagem rápida, breve, irmão, para crente, não era nada evangelístico. Eu, quando terminei, falei: gente, eu não vou nem poder orar, eu tenho que sair correndo com a família, pegar um avião. E a gente estava numa igreja bem próxima ao aeroporto. Eu combinei com o pastor, falei: quando eu terminar, você faz o apelo e ora. Eu terminei e falei: gente, desculpa, fui. E saí literalmente correndo pelo corredor. A Kelly, o Israel e a Alice já estavam na porta, só esperando, junto com o irmão que ia nos levar, entrar no carro. Quando eu saí literalmente correndo, que o tempo estava contado, um senhor de idade me pega pelo braço na hora que eu estou passando. Ele disse: preciso falar com você um segundo. Eu falei: não me deixe perder esse voo. O senhor já de cabelo branco. Ele olha para mim e diz assim: eu sou um ateu. Minha vontade é perguntar: o que é que o senhor estava fazendo aqui hoje? Fiquei, irmão, mas me segurei. Ele falou: eu sou um ateu. Quando anunciaram que você ia subir e pregar a palavra de Deus, eu zombei de você no meu coração. Falei: mais um que vai falar um monte de bobagem. Ele falou: cara, eu tenho que te admitir, eu ainda não entendi o que aconteceu. Parece que você pegou minha cara no chão, esfregou ela no chão. Falei: ei, não fui eu não. Essa turma aqui que já está te cercando vai te explicar. Esse é um tal de Espírito Santo que você precisa conhecer e vai fazer toda a diferença na sua vida daqui para frente. Irmão, eu e você precisamos acreditar que muito além da nossa capacidade de contra-argumentar com alguém, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você precisamos acreditar que as pessoas que Deus nos confiou o cuidado, que nós estamos orando por elas, que Deus pode abrir os olhos delas, que Deus pode chacoalhar a vida delas, que o Senhor pode pegá-las de jeito. Jesus deu uma ordem, diz: orem pelos que vos persigam. Irmão, se a primeira geração de crente obedecer essa ordem, sabe quem foi o cara que mais recebeu oração? Paulo. Porque foi o que mais perseguiu a igreja. Se eles estavam obedecendo a Jesus, ninguém teve tanta oração como Paulo. E um dia o próprio Senhor Jesus se manifesta e pode interferir na vida de Paulo. Irmão, aquele povo acreditava no que Deus podia fazer. E aí você precisamos acreditar também naquilo que Deus pode fazer em nós, através de nós, na vida daqueles que estão diante de nós. Precisamos crer em resultados sobrenaturais. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho em Filipos, tem uma mulher endemoniada, tentando bagunçar a coisa. E dá uma palavra de ordem, querido. Em lugar nenhum está escrito ali na Bíblia que a mulher queria ser livre ou converter. Mas ele toma a autoridade do nome de Jesus e diz: no mínimo, não vai atrapalhar a gente. Na pior das hipóteses, vai parar de atrapalhar. E se puder ainda ser alcançada, melhor ainda. Nós precisamos acreditar que Deus vai marcar a ação dele nas nossas vidas, além da capacidade de fluir na unção, na autoridade, nos dons, nos sinais. O que é que o Espírito Santo quer fazer comigo, com você? Eu descobri que o Espírito Santo, querido, ele não remove a montanha. Quando eu disse: não é por força, não por poder, mas pelo meu Espírito. E logo na sequência diz: quem és tu, ó grande monte, você será removido. Parece que a primeira ordem lógica da coisa é que esse Espírito Santo é que viria remover a montanha. Mas não é isso que ele faz. Quando você lê, principalmente o Novo Testamento, você descobre que o que remove a montanha é a fé. Não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo na Bíblia é chamado de o Espírito da fé.
Então o Espírito Santo não vem mexer diretamente no monte. O Espírito Santo, querido, vem instigar a minha e a sua fé, para que a nossa fé, instigada por Ele, remova a montanha diante de nós. O problema é que às vezes nós estamos esperando Ele mover a montanha, em vez de cooperar com Ele e deixar que Ele instigue a nossa fé. A minha oração, meu clamor a Deus essa noite, que você saia daqui surtado de fé. Que você tenha uma crise louca de fé. Que você realmente seja tomado pelo poder do Espírito Santo a ponto de entender. Nós estamos sendo chamados, querido, para edificar a casa de Deus. Cara, se fosse o nosso clube, eu já ia ser um pouquinho positivo e animado para isso. Porque eu queria um clube decente. Mas Deus nos chamou para fazer mais do que isso. Nós estamos estabelecendo o reino dele. Nós estamos edificando a casa dele. Irmãos, próximos anos serão anos extraordinários. Não importa o tamanho da crise. Irmão, tem um monte de crente reclamando da crise. Irmão, pensa numa hora boa de você pregar o evangelho. Pensa numa hora boa das pessoas acordarem para algo mais do que só correr atrás de grana. Pensa no momento oportuno para nós, como igreja do Senhor, fazer a obra de Deus. E nós precisamos acreditar, o Senhor está conosco. A gente tem colegas pastores, quando estão ouvindo o tamanho do lugar para onde nós vamos. Desafios financeiros maiores, tem que ter fé para uma hora de crise dessa. Eu falei, tem que ter fé para essa hora, irmão, tem que ter fé o tempo todo. Nós somos chamados a andar em fé. A gente não pode simplesmente dar passos quando tem um cenário favorável. Deus tem falado conosco, é hora de estender o lugar da nossa habitação. Nós vamos crer nessa palavra. Irmão, não importa o que as circunstâncias dizem. Alguém me falou, e se vocês não conseguiram levantar todo o dinheiro aqui? Eu falei, vem de fora. Irmão, se Deus não abrir o mar, nós vamos caminhar por cima. Mas Ele vai se manifestar, Ele vai intervir. Agora, irmão, se a gente está com fé para o prédio, nós precisamos ter muito mais fé para a verdadeira casa de Deus, que são as pessoas que nós vamos edificar. É importante, querido, que você reconheça que lidar com pessoa é difícil, mas creia que Deus vai fazer coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo diz, quando você for convencer, corrigir alguém. Abre comigo lá em 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Ele faz uma declaração e diz que ao servo do Senhor não convém contender. Eu falei primeira? Eu falei primeiro ou segundo? 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 24 e 25. Ele diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, corrigindo com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ele diz, quando você for corrigir alguém, não vá para brigar com a pessoa, não vá para contender com ela. Paulo está dizendo a Timóteo, o seu problema não são as pessoas. Existe um espírito maligno amarrando essa pessoa na desobediência, então você vá na expectativa de que Deus vai conceder arrependimento. O que ele está dizendo, o problema não é só natural, é espiritual. Você vai tentar resolver isso só no natural, convencendo, brigando, discutindo com ele. Ele diz, o inimigo usou armas espirituais para prendê-lo, venha você na expectativa de que Deus vai conceder arrependimento. Irmão, Paulo diz aos coríntios, eu receio quando eu estiver no meio de vocês, até para corrigir problema, ele diz, eu receio que o meu Deus me humilhe, me faça chorar por aqueles que pecaram e ainda não se arrependeram. A pergunta é, eu e você estamos chorando pelos que pecaram e ainda não se arrependeram? Nós estamos aplicando fé, nós estamos de fato lutando por eles? Porque só sentar e reclamar que está difícil, que ele não vai nos levar a lugar nenhum, mas nós vamos nos levantar para ser uma igreja movida por esse espírito de fé, e dizer, tem solução, tem mudança, pode ser transformado por Deus. Irmão, se Deus pode melhorar a mim e a você, Ele pode melhorar qualquer outro. Nós não somos melhores do que ninguém. E nós precisamos acreditar. Nós vamos ter resultados sobrenaturais. Por favor, diga amém. Fale para alguém ao seu lado. Fale, espere resultados sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu e você precisamos entender isso, querido. O que o Espírito Santo vai fazer? Não é apenas vir resolver o problema. A Bíblia diz, é Deus que concede o arrependimento? Sim, mas eu vou na expectativa, eu vou aplicando fé, eu vou interceder para que isso aconteça. Então Deus não apenas faz isso sozinho, Ele precisa da minha fé e da minha expectativa para que algumas coisas sejam realizadas. Deus quer me salvar, mas para que a salvação se manifeste em mim, eu tenho que acreditar. A Bíblia diz, o justo vive pela fé. Tudo aquilo que nós vamos ver Deus fazer nessa terra envolve a minha e a sua fé. Agora,
nós podemos permitir que o Espírito Santo nos leve a um nível maior de fé. Eu não sei você, irmão, mas eu estou doido para mover montes. Eu estou doido para dar carteirada nos montes. Sabe quem você pensa que é? Quem está aqui enviado da parte do Senhor, você vai ser removido, você vai virar uma grande campina. Agora, o Espírito Santo não vai necessariamente mover um monte. Ele vai instigar a nossa fé. Então ele levanta o profeta Zacarias, diz, diga para Zorobabel, não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Diga a ele que esse monte não é nada, vai ser removido. Diga para ele, as tuas mãos, Zorobabel, lançar os fundamentos da casa, as tuas mãos vão terminar. O que é que Deus está fazendo? Vivificando dentro de Zorobabel uma palavra. Irmão, por que essa turma peitou uma carta e uma ordem do rei Artaxerxes? Deus estava dizendo, não é força, não é poder, não é nada humano, não adianta vocês brigar por influência, vocês precisam acreditar que eu vou mover as circunstâncias. E eles se deixam incendiados por aquela palavra e todo mundo volta a construir animado, sabendo que existe resistência, sim, já tem uma ordem contra nós, mas Deus vai mover, Deus vai interferir nisso. Irmão, já era vontade de Deus que a casa fosse edificada antes. Ainda era vontade de Deus que a casa fosse edificada quando parou. O problema é que quando surgiu o desafio, todo mundo se intimidou e não reagiu com fé. Todo mundo se acomodou. Enquanto eles estão acomodados, irmão, não tem milagre acontecendo. Eles não voltaram a edificar depois só porque Deus fez milagre. Ah, moveu um monte, agora levanta porque deram a permissão, vamos voltar. Você não enxerga isso na Bíblia. Porque não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes eu e você estamos esperando Deus resolver, e depois que o Senhor tirar o monte aí, virar uma campina, nós voltamos. Não, irmão, quem vai arrancar esses montes somos nós. Pelo poder do Espírito Santo, mas somos nós. Nós precisamos deixar ele incendiar a minha e a sua fé. Irmão, quero te dizer mais uma vez, Deus tem dado palavras sobre essa casa. Desde o instante em que foi gerada, desde a primeira reunião de célula, Deus tem falado a respeito de crescermos, de multiplicarmos, de conquistarmos. E nós vamos acreditar que Deus falou porque quis falar. E Deus vai cumprir aquilo que falou. Mas nós vamos cooperar com Ele. Nós vamos deixar que o Espírito Santo vivifique em nós essa palavra. Eu creio que a obra do Espírito Santo, além de trazer unção, autoridade, dons espirituais, é também, querido, mudar o meu e o seu íntimo, vivificando a gente com a palavra. O momento em que Deus me deu esse versículo, que nós estamos usando desde que começamos a aumentar os cultos e pensar num local maior, era um momento que eu particularmente estava desanimado. Eu, particularmente, estava acomodado, dizendo, às vezes a gente está querendo se mover aí por um espírito de grandeza, uma mania de grandeza. Eu acho que a gente tem que aprender o contentamento, assim como nas questões naturais e financeiras, a gente tem que aprender a ser grato. Talvez seja bom chegar em algum patamar razoável de conquista, talvez seja bom olhar para trás e dizer, já estamos acima da média. Irmão, nós não estamos numa competição com as pessoas. O que é aceitável não é o quanto nós construímos aos olhos dos outros. É aquilo que Deus nos chamou para fazer. E se Deus nos chamou para fazer mais, se Ele prometeu mais, nós vamos acreditar em mais. Algo tem acontecido no meu coração desde que eu acordei ouvindo esse versículo. Alarga o lugar da tua habitação, estenda as tuas estacas, você vai transbordar. Irmão, o Espírito Santo quer encher o meu e o seu coração de fé. Esse é o papel dele, porque quando eu e você estamos incendiados de fé, essa nossa fé vai mover a montanha. Mas a obra do Espírito de mover o monte é indireta. Ele acende a minha e a sua fé. E a nossa fé move o monte que está diante de nós. Quem está entendendo, diga amém. No início da epístola de Judas, ele diz no versículo 3. Irmãos, enquanto empregava toda a diligência acerca do que vos escrevi, senti de exortar-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Sabe, a mesma fé que os apóstolos tinham para conquistas sobrenaturais, a mesma fé que tirava eles da cadeia, a mesma fé que operava sinais e milagres, a Bíblia diz, é a fé que Deus deu de uma vez por todas aos santos. Deus nunca teve uma intenção de que as últimas gerações tivessem menos fé. Embora a Bíblia profetize que haveria marcas e sinais fortes de apostasia, a fé que Deus deu, irmão, Deus deu toda ela, de uma vez por todas, para todo mundo. Eu e você temos o direito a, no mínimo, ter o que eles tinham. E Judas está dizendo que eu e você temos que batalhar por isso. Porque só ficar sentado num canto, irmão, esperando Deus fazer, não muda a nossa fé. Mas eu não creio que Deus ia mover Judas a ensinar o povo a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, sem ensinar como fazer. E no versículo 20,
Judas diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele diz, quer saber como essa fé se fortalece, quer saber como ela vai ganhando músculos, quer saber como ela se torna cada vez mais robusta. É quando você se rende, não só à vida de oração, mas à oração no Espírito Santo. Por quê? O papel do Espírito é turbinar a minha e a sua fé, entre outras coisas. E nós precisamos deixá-lo incendiar a nossa fé. Nós estamos vivendo o melhor momento da história da igreja, mas é só o começo. Tem muito por vir. Irmão, eu creio que nós não vamos ter só milhares de pessoas. Eu creio que chegará o dia que nós podemos bater uma casa dos milhares de células. Foi pouco, amém, irmão. Foi pouco, amém. Eu creio que nós vamos ser bênção na vida de muita gente. E nós não vamos edificar só para nós, irmão. Eu tenho certeza disso. Nós vamos trabalhar para cooperar com todo mundo. Nós queremos ver o reino de Deus estabelecido. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas nós precisamos ser ousados em crer naquilo que Deus tem falado. Eu quero lançar essa palavra ao seu coração nessa noite. Nós podemos ser removedores de montanhas, desde que a gente permita que o Espírito Santo incendeie o nosso coração e a nossa fé. Irmão, eu e você temos que comer a palavra de Deus o tempo todo, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Eu e você precisamos orar no Espírito Santo, porque isso edifica a nossa fé. Nós precisamos nos submeter a essa obra do Espírito Santo, que não vai deixar a gente se curvar diante da adversidade, que não vai deixar a gente se curvar diante dos problemas. Nós precisamos crer nisso. Irmão, quando começamos a primeira alcance em Irati, Deus me deu uma palavra. Eu deveria sair de Guarapuava e começar a plantar essa nova igreja. Ele me disse, você vai sem nenhum tipo de salário. Você aprendeu a confiar demais naquilo que é natural. Eu quero que você volte a confiar em mim. Irmão, já era um desafio isso sem sustento. Ainda me deu uma loucura a mais. Eu levei 6 famílias comigo. Algumas delas estão aqui. Paulo, Sandro, Marcelo. E todo mundo lembra. Aquilo que nós descobrimos que a gente ia viver lá. Irmão, muitas vezes Deus está chamando a gente para algo que a gente pode olhar de 2 formas. Irmão, tinha dia, não na frente deles, longe da Kelly, trancado no meu banheiro, que eu sentava no chão para chorar e dizer o que é que eu fiz comigo e com a vida de todo mundo. Mas em momentos como esse, o Espírito Santo começava a borbulhar algo dentro de mim. Vocês vão vencer, vocês vão superar, vocês vão estabelecer algo. Irmão, daquele pequeno grupo, nós já somos hoje quase 20 igrejas. Nós já somos mais de 5.000 pessoas em células. Nós precisamos acreditar que não importa os desafios que venham, nós podemos, nós vamos superá-los. Por favor, diga amém. Irmão, Deus vai suprir tudo aquilo que eu e você precisar, mas nós não vamos ficar sentados esperando Ele remover o monte primeiro, para depois dizer, dá para passar. A gente vai deixar Ele nos incendiar, para que a gente seja os removedores de montanha. Vamos ficar em pé, por favor, nós vamos orar juntos. Eu quero que você me ouça com atenção. Eu não vim aqui hoje apenas como um líder tentando motivar você. Eu venho aqui hoje como um profeta de Deus. Assim como Deus enviou Zacarias a Zorobabel, assim como Deus levantou Ageu para aqueles dias. Eu venho aqui como um profeta de Deus te dizer, nossas melhores conquistas ainda estão por vir. Deus nos levará a experimentar grandes coisas. E é hora de nós começarmos a corresponder com Ele, alimentar isso no nosso coração, realmente receber isso, deixar que a visão de Deus incendeie o nosso coração, querido. Ela tem que queimar dentro de mim e dentro de você. Eu me animo com a possibilidade, com a perspectiva de viver o sobrenatural de Deus. Isso me provoca. Desde a minha adolescência eu sou desses que tem orado e clamado o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Irmão, eu estou há 20 e tantos anos no ministério. Eu sempre vi gente ficar doente. Mas eu nunca vi tanta batalha de enfermidade como parece que nós estamos vivendo nesses dias. Mas Deus não mandou a gente pregar um evangelho que apenas perdoa pecados. Ele diz, vocês vão curar os enfermos. Eu quero que essa semana, querido, nas células, vocês orem uns com os outros dentro da célula. Vocês comecem a dizer, Deus, o Senhor mandou a gente fazer isso no seu nome.
A responsabilidade não é só nossa, é sua. Mas nós vamos te obedecer. Eu quero que você creia. O irmão disse, cara, eu nunca vi tanta gente doente. Falei, significa que nós nunca vamos ver tanta cura como agora. É a mesma coisa que alguém dizer, o mundo nunca teve tão perdido. Irmão, a salvação vai ser mais poderosa e gloriosa ainda. A gente precisa ser movido por esse espírito de fé. Eu sinto Deus me corrigindo, instigando meu coração, dizendo, creia, sonhe mais alto, transpire fé, seja movido pelo espírito da fé. Eu creio que Deus mandou aqui hoje para te dizer essas verdades. E porque eu creio que isso é não só uma palavra, mas um ambiente profético. Eu creio que Deus vai desatar algo sobre os nossos corações. Motivação humana, querido, ela dura pouco tempo. A gente pode só dar um gás na turma, mas uma igreja que é movida só da motivação humana, você tem que nem aqueles brinquedinhos, você tem que ficar dando corda o tempo todo, porque não dura. Mas nós vamos sair daqui. Se pudesse ter um selozinho nas nossas costas, ia ser uma coisa mais ou menos assim. Empowered by the Holy Spirit. Empoderados, enforçados, não sei como a gente traduziria isso, pelo Espírito Santo. Esse Espírito, querido, vai vivificar a minha e a sua fé. Eu quero que você sonhe, querido. Não é apenas com a multiplicação da sua célula. Quando a gente fala isso, sou egoísta. Parece que é só a nossa conquista. A célula multiplicar, querido, significa que nós estamos alcançando e salvando mais gente. Então eu quero que você sonhe com a multiplicação das pessoas salvas. Eu quero que você creia, querido, que o Espírito Santo vai nos ajudar a fortalecer essas pessoas de uma forma que sozinho a gente nunca ia conseguir. Eu quero que você creia que você vai ter experiências com Deus. Você vai orar e ter respostas às suas orações. Você vai tocar pessoas e vai ver isso acontecendo na vida delas. Eu quero que você creia comigo, querido. Deus vai nos dar muitas manifestações de socorro e intervenção. Eu creio que o que Ele vai fazer, querido, nos suprindo para entrar no novo local. Eu creio que até isso é uma forma de Deus dizer, eu estou com vocês. Vocês não estão fazendo isso sozinhos. Com tudo que nós mobilizamos até agora, nós já levantamos cerca de 1/3 do que precisa. Já está melhor do que quando era 1/4. Mas, irmão, aguarde. Porque daqui a pouco você vai conseguir, vai poder ouvir testemunhos tremendos. Nós vamos conseguir dizer, a gente não fez isso sozinho, a gente viu a mão de Deus. Agora, irmão, muito mais do que preocupado com o prédio. Deus ama as pessoas. Jesus morreu pelas pessoas. A pergunta é o que Ele não está disposto a fazer por pessoas. Ele tira um Filipe do meio de um avivamento de Samaria e diz, quero te pôr lá a hora que passar um etíope sozinho. Porque Deus está olhando para esse um, e Deus não está vendo só esse um, que já era amado o suficiente para ser alcançado, mas Deus está vendo aquele cara uma porta de entrada para o evangelho em toda uma nação que foi Etiópia. Ele move Filipe, Filipe entra na loucura de Deus. Ele sobe numa carruagem, irmão. Ele não está numa rodovia onde pega um ônibus, desce num ponto final, depois tem um de retorno. Ele pega uma carona só de ida para outro país. Ele não sabe quanto tempo vai ficar dentro daquela carruagem. Mas ele obedece a Deus, e quando eu e você entramos nas loucuras de Deus, nós vamos ver o que Ele pode fazer. A Bíblia diz que quando ele cumpriu sua missão, logo depois de batizar aquele etíope, aquele eunuco nas águas, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Filipe não precisava se preocupar como é que ia voltar, o que é que ia acontecer. Irmão, nós vamos entrar na loucura de Deus, nós vamos crer com Ele para grandes coisas, nós vamos nos esforçar para ganhar as pessoas, e nós vamos ver Ele conosco. Em nome de Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero que você comece a orar e dizer, Espírito Santo, Espírito da fé, incendeia meu coração. Comece a dizer, eu me abro, Espírito Santo, a tua ação para despertar a minha fé. Eu me abro para receber a palavra profética de Deus no meu coração. Se você quiser, ore no Espírito Santo. Se você quiser, ore em outras línguas. Renda-se a Ele agora. Espírito Santo, você que é chamado de o Espírito da fé nas Escrituras, nós clamamos, vem sobre nós. Vem sobre nós. Porque nós não faremos a tua obra, ó Deus, pela nossa força, no nosso braço ou na nossa habilidade. Porque o Senhor mesmo tem dito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E por isso nós nos levantamos para em coro dizer contigo, quem és tu,
ó grande monte, diante de nós se transformará numa campina. Pai, nós clamamos por um tempo de resultados sobrenaturais, por um tempo onde os nossos olhos saiam da nossa habilidade e capacidade humana, onde os nossos olhos sejam tirados das circunstâncias que talvez já nos assustaram antes, e agora sejam colocados na Tua palavra, a palavra do Deus que diz: as mãos de Zorobabel começaram, as mãos de Zorobabel vão terminar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Nós nos arrependemos por toda atitude de incredulidade. Nós nos arrependemos porque muitas vezes sentamos desanimados diante do monte, como quem diz: não há nada a ser feito. Porque muitas vezes esperamos que o Senhor fizesse isso sozinhos. E não importa se a semelhança de Zorobabel e do povo de Israel daqueles dias, não importa se alguns de nós perdemos muito tempo. Talvez haja gente que diga: eu como eles perdi 15 anos. Talvez haja gente que diga: eu perdi mais. Não importa, o que importa é que agora nós decidimos nos levantar, nós decidimos crer no Senhor, nós decidimos cooperar contigo, em nome de Jesus. Eu quero que você creia e declare, querido, que não importa os poderes malignos que surjam diante de você, você vai pisar serpentes, você vai pisar escorpiões, você vai pisar os poderes das trevas, isso não vai te fazer dano. Nós vamos atropelar o inferno e os demônios, nós vamos saquear de lá as pessoas, nós vamos entregá-los como oferta ao Senhor, nós vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. E vamos dizer: não foi por força, não foi por violência, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós cremos, Senhor. Nós cooperamos contigo e nós declaramos: vamos cooperar contigo. Nós vamos corresponder em fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.